Olá pessoal, tudo bem? Essa é a nossa aula. Nós estamos fazendo o módulo número 1, chamado Introdução à Bíblia. E hoje nós vamos ver por que os cristãos creem na Bíblia. Principalmente a ênfase hoje, na lição de hoje, é o Antigo Testamento, ok? O Antigo Testamento, por que os cristãos creem na Bíblia. Então nós vimos a aula passada, pode passando por ali, e a base do porquê que nós cremos no Antigo Testamento, além dos fatos históricos, arqueológicos, que nós vemos, né, ao longo de toda a história, a primeira base que os cristãos creem, do porquê os cristãos creem no Antigo Testamento e na Palavra de Deus do Antigo Testamento, é porque o Antigo Testamento foi aprovado por Jesus. Fala comigo, aprovado por Jesus. Ou seja, Jesus autenticou, ele validou o Antigo Testamento como palavra de Deus, inspirada pelo Senhor, escrita por homens de Deus. E é por isso, como nós somos cristãos, pequenos cristos, seguidores de Jesus, discípulos do Senhor Jesus, nós entendemos que porque Cristo cria no Antigo Testamento, e nós vimos que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e pequenas porções em aramaico, exatamente. E depois foi traduzida para a Bíblia do tempo de Jesus em grego chamado koiné. Amém? Koiné significa o quê? Popular. Existiam dois gregos na época de Jesus. O grego que? Clássico, que era dos grandes, os grandes escritores da Grécia Antiga, os grandes pensadores, Aristóteles, Platão e etc. E os demais, né? E existia o grego que se falava na língua do povo, o grego popular, chamado de grego koiné. A Bíblia que foi traduzida do hebraico e do aramaico para o grego, nós já vimos isso. Como é que ela se chama? Septuaginta. Fala comigo, Septuaginta. Por que é Septuaginta? Porque ela foi escrita por 70 anciãos, eruditos, que traduziram a palavra de Deus para o grego koiné. Essa provavelmente, segundo dizem os estudiosos, é a Bíblia que Jesus lia na sua época. Tá? Ele lia provavelmente em grego koiné. Tá bom? Então por que nós cremos no Antigo Testamento? Porque Jesus aprovou, validou e autenticou o Antigo Testamento. Vamos lá para o texto-chave então, página 25, nós estamos vendo aqui tudo ainda acerca dessa validação de Jesus, dessa confirmação de Jesus, acerca da autenticidade do Antigo Testamento e do porquê eu e você cremos no Antigo Testamento. A resposta é porque Jesus também cria e assim o validou, tá? A Bíblia diz em Mateus 5,17: não penseis, Jesus falando aqui, que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, mas vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Amém? Então Jesus, ele exalta o Antigo Testamento. Hoje em dia a gente vê muitos liberais cristãos que desprezam o Antigo Testamento. E a Bíblia jamais faz isso. Jesus jamais fez isso. Pelo contrário, Jesus sempre exaltou os escritos. E todos os grandes apóstolos, seguidores de Jesus também, sempre consideraram o Antigo Testamento e o Novo Testamento como toda a palavra bendita do nosso Deus. Amém? Nos dias de hoje existe um grupinho de cristãos, principalmente os liberais, que desprezam o Antigo Testamento. Eles dizem: olha, o Antigo Testamento já era, já se foi, Jesus morreu na cruz,
Hoje nós vivemos a nova dispensação, a era da igreja. O que nós precisamos é do Novo Testamento. Esqueça o Antigo Testamento. É como se eles rachassem a Bíblia no meio e rasgassem fora, arrancassem um pedaço da palavra de Deus. Querido, isso é muito errado. Amém? Apesar que nós entendemos, é claro, que vivemos um outro tempo, que a revelação de Deus é progressiva, é histórica e progressiva. Nós estamos num novo tempo, numa nova dispensação, na era da graça de Deus. Amém? Quando é que finda a era da graça de Deus? Quem é que sabe? Quando é que marca o fim da era da graça, ou da dispensação da graça? O arrebatamento da igreja. Muito bem, querido. Exatamente. O arrebatamento da igreja é o último, momento histórico desse paralelo, desse parêntese profético chamado era da igreja ou dispensação da graça. Era da igreja ou dispensação da graça é a mesma coisa, tá? São nomes diferentes para o mesmo período, que já está perdurando cerca de 2000 anos. Tá joia? Quando é que começou a era da igreja? Em Atos capítulo 2, o início da igreja cristã, igreja primitiva. Olha a palavra que o pastor Giovanni pregou no domingo, se lembra? Com a descida do Espírito Santo de Deus, ali no Pentecostes, inicia-se essa dispensação da graça, essa era da igreja, e até então nós estamos inseridos, estamos dentro dessa era, estamos dentro desse tempo profético. Amém? Então aqui deixa bem claro, em Mateus 5, 17 e 19, que Jesus não veio para desfazer o Antigo Testamento, para desfazer a lei e os profetas. Pelo contrário, ele veio validar, ele veio autenticar. Era nisso que ele cria, era isso que ele pregava. Claro que numa dimensão maior, numa intensidade maior. Ele foi o novo Moisés de Deus. Ele foi o profeta que trouxe essa nova dispensação, esse novo tempo. Da mesma maneira que no Antigo Testamento houve um legislador, o profeta Moisés, e através da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia, que se chama Pentateuco, ali se estabeleceu a lei mosaica, e dela se perpetuou até o tempo de Jesus. Pode pegar aqui, isso. Vamos lá no fundo também tem. E então é bem interessante isso, amados. Deus levanta um novo profeta, um profeta maior do que Moisés. Sim ou não, gente? Jesus foi maior que Moisés? Sim ou não? Sim, ele veio trazer a nova lei, a nova dispensação, a era da igreja, a era da graça. Para mim e para você, ele foi esse novo legislador que levou a lei e os profetas e a palavra de Deus numa dimensão muito mais profunda. Uma nova consciência à humanidade, um novo tempo, uma nova dimensão profética, histórica, da implantação do reino de Deus no meio de toda a humanidade. Se lembra da pregação de Jesus? O reino de Deus está entre vós. E Jesus veio nisso. E o que nós, seguidores de Jesus, temos que fazer é isso: sinalizar o reino de Deus aonde nós estivermos. Amém? Coloca a mãozinha no coração, fala assim comigo: o Senhor me escolheu para trazer e sinalizar o reino de Deus nesta terra. Amém? Quem aqui está dentro do reino de Deus? Quem ama Jesus? Quem tem Jesus como Senhor e Salvador, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nesse novo tempo, nessa nova dispensação da graça, era da igreja. Tá bom? Então vamos lá. Há outras provas disso em Mateus 5, 17 e 19, Lucas 16, 16 e 17. Pedimos que cada um de nós, venhamos a conferir essas passagens. Nós fizemos isso agora, porque essas passagens demonstram claramente que Cristo referia-se ao Antigo Testamento ou à lei e os profetas. Fala comigo: a lei e os profetas. O Antigo Testamento,
o judeu é isso: é a lei, a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, os escritos mosaicos, os escritos do grande profeta Moisés, e todos os demais livros do Antigo Testamento são conhecidos como o livro dos profetas. Então, para o judeu, o Antigo Testamento, que para eles é o único testamento, é o único livro, é a única Bíblia deles, amém? Porque eles desprezam o Novo Testamento, não são como nós. Para eles, vai de Gênesis até 2 Crônica, lembrando que a Bíblia deles está em ordem diferente da nossa, amém? O judeu entende que o Antigo Testamento para nós, para eles, se resume na lei e nos profetas. Fala comigo: lei e profetas. Esse termo era usado para designar de maneira específica os 39 livros do Antigo Testamento presentes no cânon que usamos hoje. Coloca uma flechinha aí nessa palavra, muito importante: cânon. O que significa cânon? Alguém sabe? Não. Significa o índice dos livros considerados inspirados pelos judeus, no caso do Antigo Testamento, e o cânon do Novo Testamento pela igreja primitiva, tá? Pelos primeiros apóstolos, tá? Entendeu? Então, cânon significa o índice de livros considerados inspirados por Deus. E aí nós temos dois: o cânon do Antigo Testamento, que quem valida, autentica e autoriza são os próprios judeus, os livros considerados inspirados por Deus. Índice de livros considerados inspirados por Deus. No Novo Testamento foi fechado no ano 320, 300 e pouquinho, não me lembro se 320 ou 340, num concílio chamado Concílio de Nicéia, que era uma cidade lá na região ali da atual Turquia, né? Antiga Grécia. Os apóstolos se reuniram e fecharam o índice de livros considerados inspirados por todas as igrejas. Amém? Glória a Deus. Estão entendendo? Então vamos lá. Esse compêndio, né, esse conjunto chamado de lei, é reconhecido como perfeito em todo o seu registro. Fala comigo: a lei é perfeita em todo o seu registro. A declaração, até aí, a declaração mais estupenda em relação ao Antigo Testamento é a seguinte: e é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. É o que Jesus falou em Lucas 16, 17. Então aqui nós vemos Jesus validando a lei e validando os profetas, validando o Antigo Testamento como 39 livros considerados inspirados por Deus. E não só Jesus fez isso, gente. Jesus, os apóstolos, todos os escritos do Antigo Testamento, nós vemos várias porções do Antigo Testamento nos revelando e nos mostrando que os primeiros cristãos, a igreja primitiva, além de Jesus, os apóstolos e os seus discípulos diretos também criam que o Antigo Testamento também era livros inspirados por Deus. Amém? Vocês estão entendendo? Então vamos lá. Mateus foi ainda mais explícito, afirmando que ela é perfeita até a menor letra ou menor traço, conforme diz a NVI, a Nova Versão Internacional. Olha que interessante isso. Até a menor letra ou menor traço é considerado perfeita. É interessante comparar essas passagens com o que Jesus disse a respeito das próprias palavras. Disse ele: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Olha que tremendo, gente. Passará os céus e a terra,
mas as palavras que Deus revelou aos seus profetas, aos homens que Deus inspirou, cheios do Espírito Santo, debaixo de uma guiança, de uma condução perfeita da parte de Deus. Deus inspirou esses homens, mais de 40 autores, por cerca de 1.400 a 1.500 anos, dizem os especialistas. 40 autores, muitos deles nunca se comunicaram, nunca falaram entre si. E nós vemos na Bíblia uma harmonia perfeita. Nós vemos na Bíblia um começo, meio e fim, um caminho, um trajeto. Deus se revelando ao homem através da pessoa bendita, do Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, e depois o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, centralizado na pessoa de Jesus de Nazaré. Amém? Fala comigo. O centro da palavra de Deus é Jesus Cristo. Por isso ele mesmo disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. E é interessante que esse trecho, esse versículo, está bem incluído ali num trecho escatológico. Um trecho que está falando sobre a volta de Jesus, o princípio de dores, a grande tribulação, o ressurgimento da figueira que iria brotar, que se refere a Israel, as parábolas ali sobre a volta de Jesus. Então nós entendemos, amados, que a palavra de Deus é atemporal. Escreva aí no papelzinho: a palavra de Deus é atemporal, ela é eterna, ela é imutável, atemporal, ou seja, ela está além do tempo, ela não está presa ao tempo cronológico, ela está acima do tempo, para além do tempo, ela não depende, ela não se limita ao tempo cronológico nosso, ela é eterna. Eterna não precisa nem explicar, dura para sempre. Ela é ao mesmo tempo perfeita, como nós vimos. Nós vimos também na lição anterior, ela é infalível, ela é imutável, não muda. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Se Deus falou, quer você acredite ou não, quer você creia ou não, vai acontecer. Amém? Amém. Vai se realizar. Porque Deus, diz a palavra de Deus, nos profetas maiores, vela sobre a sua palavra. Ele vela, ele cuida, ele zela pela sua palavra. E tudo aquilo que ele falou, meu irmão, quer você creia ou não, graças a Deus nós somos daqueles que creem. Amém? Amém. Por isso você está aqui para aprender. Deus vela pela sua palavra. Se Deus prometeu, se é uma promessa de Deus, ela vai se cumprir, porque ela é eterna, ela é atemporal, ela é infalível, ela é inerrante, ela é inspirada, ela é perfeita, ela é imutável. Todos esses conceitos se referem à palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar. Notemos que Jesus, aqui nesse trecho de Mateus e de Lucas, não se referia à preservação do meio em que seriam registrados, pois muitos dos documentos originais já se deterioraram, ou seja, eram cópias, pelos copistas, pelos escribas. Ele falava da verdade, do poder eternos presentes na palavra. Fala comigo. Verdade, e poder presentes na palavra. Vocês acham que a palavra de Deus é verdade? Sim ou não, gente? Ela é a verdade. João diz assim: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Hã? João, se eu não me engano, capítulo 11, eu não sei de cor, tá? Eu só memorizei o versículo, mas no final eu posso procurar e falar para ti. Se eu não me engano é João 11, João, Evangelho de João, capítulo 11, mas depois eu procuro, eu não sei a referência de cor, só memorizei o versículo, tá bom? Vamos lá. Algumas pessoas fazem
a objeção à afirmação presente em Mateus 5,17. Vamos ver o que diz Mateus 5,17. Abra lá comigo. Mateus 5,17. É aquela que nós já lemos aqui, né? Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Tanto é que Gálatas menciona que Jesus cumpriu fielmente toda a lei. Aquilo que nós não conseguimos cumprir na lei, Jesus cumpriu fielmente por nós. Amém? Então nós estaríamos lascados, estaríamos perdidos. Ele é a plenitude de toda a lei. Ele cumpriu aquilo que nós não damos conta de cumprir. E através dele, da salvação, por ele, mediante a fé, nós temos pela graça de Deus a salvação eterna, mediante a fé que nós temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Então nós vemos aqui, a respeito disso, é suficiente afirmar que tal fato, não ocorreu. Aqui, dizendo como se Jesus estivesse contradizendo as Escrituras. Não, pelo contrário, Jesus, ele valida as Escrituras, ele valida a lei e os profetas. Então, de maneira nenhuma, Jesus contradiz o Antigo Testamento, mas sim, nós vemos que essa interpretação tradicional foi transmitida pelos escribas. Amém? No versículo 43, por exemplo, lemos: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Está aqui, versículo 43 de Mateus 5. Apenas a primeira parte dessa citação se encontra lá em Levíticos 19, 18. É o que consta no Antigo Testamento, na Torá, no Pentateuco. O trecho seguinte não está presente nas Escrituras. Jesus contradisse esse acréscimo feito pelos fariseus, ele corrige ali. Em versículos semelhantes podemos demonstrar que Jesus não contrariou o Antigo Testamento em si, pelo contrário, ele apenas criticava os acréscimos feitos pelos homens, principalmente pela tradição, gente. O problema na época de Jesus é que os homens, eles davam mais valor à tradição rabínica, à tradição dos eruditos da palavra de Deus, do que a própria palavra de Deus. E Jesus disse: não, peraí, não é assim. A palavra de Deus tem que ter supremacia, autoridade absoluta. Então ele criticava esses acréscimos que já estavam acontecendo no seu tempo. Quem é que acrescentava isso? Eram muitos dos escribas, que eram influenciados por essa tradição rabínica e que acrescentavam a Torá, ao Pentateuco, aos 5 primeiros livros da Bíblia. E Jesus percebia essas malandragens e criticava, puxava a orelha, trazia de volta a essência da verdade e do poder da palavra de Deus. Amém? Os erros de tradução e as deturpações feitas pelos escribas, é o que nós estamos falando. Jesus honrava o Antigo Testamento como a genuína palavra de Deus. Fala comigo. Jesus honrava o Antigo Testamento como genuína palavra de Deus. E se Jesus cria no Antigo Testamento, amados, será que nós temos que crer também? Sim ou não? Quem é a maior autoridade para nós dentro do cristianismo? O maior modelo, o maior exemplo, quem nós temos que seguir? Jesus de Nazaré. Então, se Jesus, por que os cristãos creem no Antigo Testamento e na palavra de Deus? Porque Jesus assim o fazia. Amém? A atitude de Jesus com relação ao Antigo Testamento também é clara em muitas referências genéricas. Ele citou as Escrituras para expulsar Satanás, por exemplo, em Mateus 4:4, 7 e 10. Nós vemos aqui, na tentação de Jesus, Satanás tentando fazer uma pegadinha com Jesus, mas Jesus, conhecendo as Escrituras, rebatia como? Com a própria palavra de Deus. Amém? Por isso que nós temos que estar cheios da palavra de Deus, irmão. Porque Satanás é tão malandro, é tão sem vergonha, que às vezes ele vai querer usar a própria Bíblia, usar a própria palavra de Deus de maneira enganosa, pervertida, corrompida, para tentar nos enganar. E muitos
cristãos caem na malandragem de Satanás. Sim ou não? Por exemplo, tem crente que usa versículo bíblico para justificar as suas falhas, os seus pecados, os seus erros. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Você deixar, permitir, você pode cair nessa cilada, gente. Usar até uma desculpa esfarrapada, uma justificativa, que parece ser nobre, que parece ser espiritual, é o que a Bíblia chama de sofisma, uma mentira com aparência de verdade, usando até trechos bíblicos, mas que está baseado em grande engano satânico. Jesus percebeu essa malandragem em Mateus 4 e rebate Satanás com a própria palavra de Deus. Amém? Deu início ao seu ministério em Cafarnaum, ao ler Isaías na sinagoga, nós vemos ali em Lucas 4, 16 a 19, ele declarou ali, a congregação estava reunida: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Que é aquele trecho de Isaías lindo que fala que o Espírito do Senhor está sobre mim. Vocês se lembram disso? Desse trecho? E ele fala: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Por quê? Porque Jesus é a personificação daquele trecho. Ele veio para curar as pessoas, né? Curar os quebrantados de coração, sarar os feridos, tudo aquilo que diz ali em Isaías, que está aqui em Lucas 4, nós vemos que Jesus cumpriu fielmente tudo isso. Então ele disse também aos saduceus que esses estavam erravam por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Fala comigo: errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Então nós temos que conhecer essas duas coisas, gente: o poder de Deus, mas também as sagradas Escrituras. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Apelou também para o Antigo Testamento com o intuito de justificar as suas ações no sábado. Vocês se lembram que todo o tempo os fariseus, os herodianos, os escribas ficavam confrontando Jesus com relação a guardar o sábado, porque Jesus operava muitos milagres quando? No sábado, quando ele estava na sinagoga, Jesus ia lá e operava milagres extraordinários. Eles ficavam horrorizados com aquilo, porque o sábado era um dia que não podia se trabalhar. Mas eles não entenderam que o sábado foi feito para o homem, para abençoar o homem. Então por que Jesus não podia abençoar as pessoas com curas, com milagres extraordinários? Jesus até cita uma hora um exemplo, ele fala assim: imagina se vocês virem o cordeirinho de vocês, ou a vaquinha de vocês, precipitando num abismo, ou pisando num buraco, vocês não vão lá resgatá-la? Então por que vocês não deixam eu curar as pessoas? Vocês estão entendendo? Quer dizer, as pessoas se preocupavam mais com os bichinhos do que com os seres humanos. E aí Jesus o tempo todo confrontando, dando só lapada, né? Só paulada grossa na cabeça desses Zé Manés. Amém? Vamos lá então. Apelou então para o Antigo Testamento para justificar suas ações no sábado. Sua atitude ao expulsar os cambistas no templo, né? Nós vemos ali também, usou um trecho do Antigo Testamento, está lá relatado em Mateus 21, 13, quando ele diz: o zelo da tua casa me consome. É um trecho do Antigo Testamento. Jesus validando o Antigo Testamento. E o fato de ter aceitado o louvor do povo em sua entrada triunfal em Jerusalém, Mateus 21, 16, tudo isso respaldado pelo Antigo Testamento. Tudo isso. Então afirmou também que a ação de Judas havia sido profetizada, lá em Marcos 14, 21, em João 13, 18 também faz essa referência, João 15, 25. Jesus também recusou-se até mesmo a recorrer à ajuda dos anjos, pois do contrário não se cumpririam as Escrituras. Vocês acham que os anjos não estavam à disposição de Jesus, gente? Sim ou não? No começo do ministério dele, quando ele voltou do deserto, a Bíblia diz que os anjos subiam e desciam para servir o Filho do Homem. Imagina que coisa linda.
Você tendo uma visão espiritual, vendo os anjos subindo e descendo para servir você. E você sabe